Olá, olá, meu povo, muitíssimo boa noite para você, ou um bom dia, ou uma boa tarde, depende da hora em que você está assistindo esse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Chico e esse é o meu canal Tagarelando com Chico, aqui diretamente da minha casa em Blackpool, Inglaterra. São exatamente 21 horas e 28 minutos e eu conto com você até o final desse vídeo porque o tema vai ser bem interessante de hoje. Um beijo, até já! Pessoal, como vocês já viram, como vocês já leram pela descrição do vídeo, o tema do vídeo é um tema do momento em que eu pessoalmente eu estava pensando se eu ia ou não tocar nesse assunto, se eu ia me manifestar ou não, mas eu resolvi que eu deveria sim me manifestar acerca desse assunto, porque eu também tenho uma visão acerca do que está acontecendo. Eu tenho a minha opinião acerca do assunto, até porque eu morei em Portugal, né? O nosso vídeo é sobre Portugal, é sobre as denúncias que está acontecendo agora acerca de casos de xenofobia para com a comunidade brasileira em Portugal, né? Então, dito isto, eu quero começar apresentando algumas coisas. Eu morei em Portugal durante muitos anos, certo? Eu tenho cidadania portuguesa. Aqui meu passaporte. Eu sou um cidadão português. Eu tenho cidadania portuguesa, morei lá durante muitos anos. Tenho o meu companheiro, ele é de Portugal, ele é português, né? Ele é português. Já estamos juntos há 13 anos, vai fazer 13 anos, dia 4 de janeiro de 2024. Eu estou mostrando isso daqui, que é só para vocês entenderem, o porquê dos meus posicionamentos, o porquê que eu penso dessa maneira, né? E eu também tenho a minha cidadania britânica. Tá aqui, olha. Vou mostrar aqui, tá de cabeça para baixo. Não, é assim. Aqui, ó, British Passport, ok? Para vocês verem que eu não estou mentindo, que eu não estou inventando história. Eu tenho a minha cidadania britânica. Tá aqui, eu tenho um passaporte britânico. E tenho o meu azulão, claro, né? O verde e amarelo, o brasileiro. Sou cidadão brasileiro. Eu tenho tudo em dia, gente, as minhas coisinhas. Meu passaporte é em dia, meu RG, meu CPF, nada é atrasado. Eu tenho tudo bonitinho. Eu sou muito rigoroso com essas coisas. Muito bem. Dito isto, vamos ao assunto do nosso vídeo. Tá rolando na internet, não se fala em outra coisa, um vídeo em que uma brasileira ela foi agredida dentro de um aeroporto, né? Verbalmente falando. Foi agredida e esse vídeo repercutiu inclusive na política brasileira, onde o próprio ministro da Justiça se manifestou e acabou proferindo uma frase que eu, Francisco, acho que foi uma frase indevida da parte dele, mas enfim, ele acabou tomando partido dizendo que aceitaria os brasileiros de volta desde que Portugal mandasse o ouro que eles extraíram de lá, né? Abro aspas e fecho aspas. Eu acho que não deveria ter acontecido isso. Eu acho que um ministro de Estado jamais deveria ter tido aquele comportamento, jamais deveria ter feito aquilo. Ele deveria sim ter chamado o embaixador brasileiro em Portugal, o embaixador português no Brasil, chamado este embaixador para uma conversa para verificar o que estava acontecendo, porque todo mundo sabe que existe uma rixa por parte de uma minoria muito pequena de portugueses para com a comunidade brasileira, assim bem como existe uma rixa uma rixa acentuada com relação aos africanos da Angola, Cabo Verde, Guiné, aqueles países que no passado foram colônias de Portugal. E todo mundo sabe que existe essas coisas em Portugal, esses ataques de ignorância, porque
É assim que eu gosto de tratar, por parte de meia dúzia de portugueses para com esses estrangeiros, né? O que não quer dizer, o que eu não acho correto é que de uma hora para outra o povo português todo seja colocado no saco, como sendo tratado como xenófobos, racistas, preconceituosos, coisa que quem vive em Portugal, milhares e milhares de brasileiros que vivem em Portugal, eu morei em Portugal durante muitos anos, eu sempre soube que havia ataque de xenofobia. Mas não era ataque de xenofobia por parte da comunidade portuguesa como um todo. Era um ou outro idiota, um ou outro retardado mental, um ou outro epidomadário da loucura portuguesa, que se acha no direito de ofender as pessoas simplesmente por ter um sotaque diferente do deles. E isso acontece não somente em Portugal. Isso acontece em França, com os países que foram colônia da França, majoritariamente os países da África. Os franceses também têm esse problema com os imigrantes que migraram da África para a França. Não é somente em Portugal. Os espanhóis estão lotados de latinos. Lá também tem a mesma coisa, com o pessoal que vieram da América do Sul e da América Central. Os espanhóis também passam pela mesma coisa. Aqui na Inglaterra, onde eu moro há 9 anos, existe a mesma coisa. Existe a mesma coisa. Agora, o que não dá é para a gente colocar no cesto toda uma comunidade, porque um ou outro resolve falar ou fazer uma bobagem, uma besteira. Quantas vezes nós, dentro do Brasil, eu nasci no interior do estado do Ceará. Eu nasci em Russas, no sertão do Ceará, no Vale do Jaguaribe do estado do Ceará. Quantas e quantas vezes eu não vi relatos de pessoas, de cearenses que sofreram xenofobias, que sofreram ataques de preconceito lá no estado de São Paulo, dentro do nosso próprio país, vindo do nosso próprio povo. Quantas e quantas vezes nós ouvimos relatos do Brasil por parte do Rio Grande do Sul para com o povo do Nordeste? Ou melhor, quantas e quantas vezes nós já ouvimos relatos de pessoas que destrataram o povo, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, o povo negro. Aliás, eu ia usar um outro termo, que era uma referência à pele, mas não tem por que ficar fazendo isso. É negro e branco. Quantas vezes o nosso povo negro brasileiro, já sofreu racismo dentro do Brasil apenas por ser negro? É toda a comunidade brasileira que é racista? É toda a comunidade brasileira que é neofascista? É toda a comunidade brasileira que é preconceituosa? Não. É um percentual. É um percentual. Quantos e quantos milhares de brasileiros estão hoje vivendo em Portugal e que não trocam Portugal por lugar nenhum do mundo? Porque se deram bem lá. Os filhos estão na escola, a filha está numa universidade, o neto já está terminando o ensino fundamental. Eu, por exemplo, tenho 2 irmãs que moram em Portugal. Já sofreram algum tipo de preconceito? Já sofreram algum tipo de preconceito? Já sofreram, sim. Mas vamos lá. Mas essas minhas 2 irmãs, uma tem um casal de filhos. Trabalha somente com português em uma fábrica lá de Portugal e recebe um salário que muitos portugueses não recebem. O meu sobrinho, que vai casar nesse ano que vai entrar agora, e só trabalha com português. Esse mesmo sobrinho faz uma universidade em Portugal. Já passou? Já ouviu alguma bobagem? Claro que já ouviu. Assim como quantas e quantas vezes nós nordestinos já ouvimos bobagem quando saímos do nosso sertão, do nosso semiárido, do Nordeste brasileiro, em busca de dias melhores no Sul, nós já ouvimos aqueles disparates. Cabeça chata, na sua terra não tem água, volta para lá morto de fome. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu dentro do Brasil? O meu sobrinho está lá super bem. Veja se ele quer voltar para o Brasil. A minha sobrinha, prima dele, está concluindo agora o ensino fundamental, que eu não sei bem como é que chama lá em Portugal. Morei muitos anos, mas não sei exatamente como é que funciona. A menina
só tira notas maravilhosas, nunca sofreu nenhum tipo de ataque xenófobo, embora dentro das escolas e dentro das universidades em Portugal, muitos brasileiros são perseguidos, sim. E isso é fato. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque existe sim, existe vários relatos, existe várias denúncias, inclusive no Ministério Público Português, por parte de brasileiros nas universidades, que sofreram algum ato xenófobo dentro das universidades. Isso daí acontece todo dia, dentro de Portugal, é fato. Mas não é a maioria, não é o pensamento do povo português. O povo português, hoje, se vocês forem no Google, eu estava pesquisando aqui agora, mas eu não encontrei a matéria, até porque o meu computador está reiniciando o tempo todo. O povo português, a raça portuguesa, a raça pura portuguesa, como disse aquela senhora, perdão, no aeroporto, aquela senhora que estava num dia, não estava num bom dia, estava num dia difícil, teve um dia difícil. A raça pura portuguesa, hoje, eles são muito mais fora de Portugal do que dentro. A população de Portugal é de 9 milhões dentro do país. Fora, se eu não me engano, aliás, eu não vou falar aqui números, vão no Google, mas eu vou pesquisar e vou deixar na descrição do vídeo. A população de Portugal é monstruosa. Portugal é um dos países do mundo onde mais tem emigrados. Portugal é um dos países do mundo onde mais tem imigrados. Portugal possui portugueses vivendo na Venezuela, no Brasil, em África, na Ásia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia, em Goa, porque aquele rabinho ali da Índia, aquele pedacinho de Goa foi colônia de Portugal. Eles estão em todo que é lugar do mundo. Então, se tem uma raça que conhece, que sabe o que é o preconceito, que sabe o que é a xenofobia, é o povo português. Porque eles, desde cedo, tiveram que sair das suas casas, porque Portugal era e ainda continua sendo um país pobre, mas já foi muito mais pobre no passado. Portugal já foi um país muito pobre no passado, mas muito pobre mesmo, onde as pessoas tinham que mudar para a França, as pessoas tinham que mudar para a Espanha, as pessoas tinham que sair para os Estados Unidos, as pessoas tinham que ir para a Austrália, para o Brasil e por aí vai, porque havia fome em Portugal. Aí vem uma senhora daquela que teve um dia ruim, não teve um bom dia, teve um dia ruim, falou aquela meia dúzia de disparates, aí o mundo inteiro cai em cima de Portugal, e sendo que nós temos hoje mais de 200 mil brasileiros vivendo em Portugal. Dos quais, desses 200 mil, a maioria esmagadora não quer sair de Portugal. Porque se viu ali, chegou ali, foi bem recebido, gostou. Evidentemente que muitos passam por dificuldade, porque Portugal, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque Portugal é um país com uma economia limitada, é um país pequeno, é um país pobre e é um país de uma população muito envelhecida. Muito envelhecida. E é um país que volta e meia recorria à ajuda do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Não demorou muito, Portugal teve uma crise em 2014, que aquilo foi de pau a pique, aquilo foi abaixo. Então eles estão começando a se levantar agora. Então eles têm uma realidade muito parecida com a nossa. Eles são um povo tão sofrido como nós somos. O povo do Nordeste do Brasil é um povo super sofrido, é um povo que, para quem não conhece, acha que é um povo grosso, mal educado, mas não, é um povo calejado. Infelizmente, o povo português, ele é um povo calejado. Muitos são mal educados ao extremo. Quando eu vou a Portugal de férias com o Gonçalo, eu costumo dizer: Gonçalo, que gente mal educada. Aí um dia eu conversando com o irmão dele, o meu cunhado, ele me falou: o meu cunhado, já fomos piores, já foi pior, estamos muito melhor do que aquilo que fomos no passado. Aí eu, meu Deus, se esse povo está melhor agora, como é que eles eram antes? Mas é uma característica do povo português. É uma característica do povo português. Então, minha gente, nós precisamos ter muito cuidado com os comentários. A gente precisa ter muito cuidado com essa coisa chamada rede social, porque a rede social é uma maravilha. Isso daqui é uma maravilha. Mas a gente precisa começar a usar as informações com o mínimo de raciocínio possível. Quantos brasileiros hoje nós temos vivendo nos Estados Unidos e que sofrem de algum tipo de preconceito?
Quantos brasileiros já sofreram preconceitos aqui na Inglaterra? E vice-versa. Quantos ex-coloniados, vamos dizer assim, que mudaram para essa terra, que um dia foram colônias do Reino Unido, vieram para cá e não se sentiram bem-vindos aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido? Quantos não se sentem bem-vindos em França? Quantos não se sentem bem-vindos em Espanha, na Holanda, nesses países que colonizaram parte do mundo? Então, esse problema, ele existe, tem que ser punido com severidade, sim, com total severidade. Agora, o que não dá é pra gente ficar demonizando uma nação inteira, principalmente o povo português, porque esse povo português talvez seja uma das raças que mais consegue se mesclar com as outras raças. Vejam vocês que Portugal é o único lugar do mundo em que eu vejo chinês tomando cerveja e tomando café. É o único lugar do mundo onde eu vejo chinês tomando cerveja e tomando café. É lá em Portugal, quando eu vou em Lisboa, na Avenida Almirante Reis, para quem conhece Portugal sabe do que eu estou falando, naquela região do Martim Muniz, porque houve esse entrosamento, houve essa introdução da raça chinesa junto com os lusitanos. Eles souberam, eles conseguiram entrar na cultura local. Eles conseguiram entrar na cultura local, porque o povo português dá essa abertura. Quantos e quantos brasileiros, hoje homens, já não casaram com senhoras portuguesas, já têm os seus filhos? Eu conheço vários. Quantas e quantas portuguesas casaram com homens brasileiros? Quantos homens brasileiros casaram com senhoras portuguesas e estão vivendo a sua vida maravilhosamente bem? E eu acompanho nas redes sociais os jovens portugueses, os jovens que se entrosam muito, que têm uma facilidade de entrosamento maior com as outras comunidades, pedindo desculpa ao povo brasileiro pelas aberrações que têm acontecido e que vem acontecendo e que acontece em Portugal, e dizendo que aquilo não representa o jovem português. E de fato não representa o jovem português. O jovem português é a mente aberta. É um povo viajado, é um povo instruído, é um povo estudado. É um povo com cultura, com formação. Muitos não têm boas maneiras, né? Muitos são grossos como eu nunca vi. Mas é um povo educado. É um povo muito bem educado. E quando eu vejo esses jovens vindo a público nas suas redes sociais, se expondo, pedindo desculpas e não sei o que, eu digo, peraí, esse é o Portugal que eu conheço. Essa é a cultura portuguesa que nós herdamos. Esse é o lado humano do povo português que a gente tem que ir atrás. Esses outros, os infratores, esses outros que humilham as pessoas pela sua nacionalidade, isso daí vai ter em tudo que é lugar do mundo. Tem no Japão, tem na China, tem na Coreia, tem na Alemanha, tem nos países muçulmanos, tem na Itália, tem em França, tem aqui na Inglaterra, tem na Escócia. Vai um escocês casar com uma inglesa para ver se a nora vai ser bem recebida em casa? Claro que não. Claro que não vai. E é tudo aqui do lado. São todos aqui. Um irlandês, a Irlanda. A Irlanda não é a Irlanda do Norte, é a República da Irlanda, que é colada com a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Eles aqui, que têm uma relação muito próxima com a Irlanda, eles detestam os irlandeses e os irlandeses detestam os ingleses. E é uma coisa aqui do lado, são dois países vizinhos praticamente, separados por um canalzinho de nada. Entende? Então, gente, não dá pra gente ficar por aí levando essas coisas a pau, levando a ferro e a fogo, dizendo que a comunidade portuguesa como um todo, eles são todos sei lá, racistas, preconceituosos, xenófobos, porque não é verdade. E a própria comunidade brasileira que vive em Portugal, a maioria esmagadora, é testemunha de que o povo português não é. Não é à toa, gente, que já somos mais de 250 mil brasileiros em Portugal. Já somos mais de 250 mil brasileiros em Portugal.
um país do tamanho do estado do Sergipe, se eu não estou em erro, uma população de menos de 10 milhões de habitantes, ou 10 milhões de qualquer coisa. Somos 250 mil. Somos 250 mil lá dentro. Então vai acontecer atrito? Vai acontecer atrito. Você pega duas torcidas de futebol, lá vai eu dando um palpite, uma coisa que eu não entendo. Duas torcidas, sei lá, Flamengo e não sei mais quem, e Corinthians, não sei. Você pega dois times de futebol e coloca, e vão ali fazer uma partida de futebol. Tem que um policiamento horroroso, porque quando termina o jogo, eles vão querer se matar uns aos outros. Então você imagina povos, cada um cada um com a sua história, com seus traumas, cada um com seus sofrimentos, cada um com a história contada, ouvida da sua maneira. Aí vai e muda para um país do outro, que um dia nós fomos colonizados por eles. É claro que vai ter esses atritos, é óbvio que vai ter. O que for de excesso tem que ser punido. E é isso que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir que haja punição para todo e qualquer tipo de ato xenófobo, preconceituoso, racista, seja por cor, seja por religião, seja por raça, seja por sexo, seja lá para o que for. Isso vale tanto para fora quanto para dentro do Brasil. Porque não adianta a gente ficar aparecendo em rede social para ter 2 minutos de fama aqui fora do Brasil, e sendo que lá dentro a gente faz a mesma coisa ou pior. A mesma coisa ou pior. Porque basta o sujeito chegar lá com um iPhonezinho na mão, que ele já não dá um bom dia para um sujeito que cata lixo na rua. Basta ele juntar um dinheirinho, comprar um carrinho e deixar na casa do pai e da mãe, que ele esquece o nome dos vizinhos, de todo mundo. Então existe uma coisa chamada caráter. E bom caráter tem em todo lado, assim como tem um mau caráter também. Então era isso que eu queria tratar com vocês. Não estou aqui puxando a sardinha para ninguém. O problema, ele é real, ele existe sim, mas é como eu disse, eu tenho 2 irmãs que vivem em Portugal e eu tenho 2 sobrinhos que moram lá. E tá vindo mais 3 sobrinhos morar em Portugal no ano que vem, com a graça de Deus. Mais 3 sobrinhos. Então, vão ter problemas? Possivelmente terão problemas, possivelmente sim. Mas não dá pra gente generalizar, não dá pra gente colocar tudo no cesto só e ficar por aí fazendo essas baixarias que eu tenho visto nas redes sociais. Porque se for pra fazer baixaria, se for pra lavar roupa suja, vamos começar por dentro da nossa casa primeiro. Porque lá sim a gente tem que resolver. Por que que com o índio brasileiro, nossos índios foram massacrados nesses últimos anos? Principalmente nesses últimos anos, eu só via gente dizendo: é índio, deixa matar. Os presídios brasileiros, tudo lotado de negro, lotado, só vai pra cadeia quem é filho de pobre, quem é preto, tudo lotado de caboclo, uma coisa horrível. E cadê a nossa voz? E cadê a nossa voz nas redes sociais para cobrar mudanças? Não. Aí quando vem pro país dos outros, a gente quer aparecer, quer pintar, quer bordar. Não, não é por aí, não é por aí. A primeira coisa que o indivíduo tem que fazer quando muda para a casa dos outros é se adequar às regras daquele lugar. Aquilo que não tiver bom para ele vai ter que procurar ali uma forma de se adequar. Aquilo que for errado, que for ilegal, tem que denunciar. Agora o que não pode é ficar tratando todo mundo como se fosse criminoso, porque não é. Não é do jeito como algumas pessoas falam. Então, gente, era isso que eu queria tratar com vocês. Vocês me desculpem se eu tiver me exaltado em algum momento, não foi essa a minha intenção. Eu só queria que as coisas fossem clarificadas e dizer que português e brasileiro são 2 nações irmãs, são 2 nações que têm mais a ganhar trabalhando junto do que a perder. Falamos o mesmo idioma, embora aquela senhora e muitos outros portugueses digam que nós falamos brasileiro, falamos o mesmo idioma. Somos todos comedores de feijão e de orelha de porco. O português gosta de um bom vinho. Eu tô aqui com um pouquinho de vinho do lado. O brasileiro gosta de cerveja. O português gosta de futebol. O brasileiro ama futebol. Nós amamos o bacalhau. Os portugueses são o dono dessa iguaria. No prato, eles são dono, porque o bacalhau vem lá dos países nórdicos. Então, nós só temos a ganhar. Nós temos que deixar um pouquinho as nossas convicções, principalmente as nossas convicções
aquelas convicções que não nos levam a nada de lado e começar a respeitar um pouquinho o espaço do outro, principalmente nós brasileiros que estamos nas casas dos outros hoje, tá bem? E eu espero que você goste dessa mensagem, que você escute e vamos viver em paz, minha gente. Vamos viver em paz porque o mundo já está tão difícil, está tão cheio de coisas ruins. Vamos melhorar um pouquinho esse ambiente, vamos viver em paz. Para você que está vivendo em Portugal, toda a sorte do mundo. Eu sei que não é fácil no começo, mas Deus vai te abençoar infinitamente se você aceitar essa bênção. Vindo dele, vindo de Deus, ele vai te abençoar infinitamente. Seja perseverante, fuja de confusão, não se meta em problema. Cada vez que você presenciar um problema, que vai vir alguma coisa de errado para você, saia, não tenha medo de sair. Não serve para mim, saia. Trabalhe, junte seu dinheirinho, leve seus filhos para a escola. Portugal tem uma ótima educação em comparado com a do Brasil. Então aproveite essas coisas, aproveite esse clima maravilhoso que é o clima de Portugal e aproveite os portugueses também, né? Vá nos cafés, divirta-se, aproveite as praias e vamos viver a vida, porque só temos uma vida e essa deve ser vivida com muita intensidade e com muito amor. Meus amigos, muito obrigado. Esse vídeo já ficou muito longo, mas fica aí a minha fala: paz, paz e paz. O que não tiver certo tem que ser denunciado, mas não vamos também estar criando polêmica onde não é necessário. Não vamos, porque não é bem por aí. Vamos ajudar esse país maravilhoso que é Portugal, que está recebendo o povo brasileiro de braços abertos. Vamos ajudar esse país da melhor maneira possível, como nós pudermos. Vamos oferecer um pouquinho do nosso amor brasileiro, porque com certeza, se você fizer isso, você vai receber amor de volta. Então, meu muito obrigado pelo carinho da tua audiência. E por favor, segue a gente, acompanha a gente aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o teu gosto ou não gosto. Escreve aí o que tu pensa sobre as minhas palavras. E vamos que vamos. Eu não edito, tá? Vai do jeito que tá aqui mesmo. Um beijo, fica com Deus.